Irmão, e se eu te disser que hoje o diabo não quer mais tirar você da igreja? Ele quer te manter lá, confortável, religioso, mas sem uma vida espiritual. E o pior, ele te faz acreditar que está dentro da igreja é o mesmo que está em Cristo. Mas antes, me segue aqui para receber conteúdo à luz da Bíblia. O inimigo, ele é astuto, e ele percebeu que muitos já entenderam que ficar longe da igreja é perigoso. Então ele mudou o plano. Agora ele te mantém dentro da igreja, mas longe de Deus. Ele quer que tu continue indo aos cultos, continue cantando, continue servindo, mas sem o arrependimento, sem o quebrantamento, sem cruz e sem nunca ter nascido de novo. Ele te mantém ocupado, te mantém envolvido, mas não transformado. Ele quer que tu confunda a atividade com intimidade, serviço com santidade. Então, é por isso que Isaías 29:13 vai dizer: visto que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o temor para comigo consiste em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. O diabo não precisa te afastar da fé, basta ele te manter distraído, ele te fazer discutir alguma política ou doutrina irrelevante, ele fazer você comparar ministério, falar da vida dos outros, tudo menos buscar a presença de Deus. Ele te faz amar o debate mais do que a presença, ele te faz amar o palco mais do que a oração, amar o ministério mais do que o Senhor. E o inimigo, ele tem prazer em ver cristão que serve, mas para ser visto, que fala de Deus, mas quer ser aplaudido por isso. Ele te faz medir a fé pelo reconhecimento dos outros e não pela obediência a Deus. E quando o foco ele sai de Cristo e ele vai para o meu chamado, o meu ministério, o meu talento, o inferno aplaude. Porque a adoração que deveria ser sobre Deus vira culto do ego próprio. O diabo, ele sabe que é mais fácil lidar com um cristão orgulhoso de ser humilde do que um pecador arrependido. E ele usa até virtudes para te destruir. Ele quer que tu se sinta bom, que tu se sinta santo, se sinta diferente e se compare com os outros, assim como os fariseus faziam no tempo de Jesus. Ele quer que tu se preocupe mais com o que os outros pensam da tua fé do que com como Deus vê o teu coração. É por isso que em 2 Timóteo 3:5 é dito que muitos teriam aparência de piedade, mas negariam o poder de Deus. O diabo, ele não precisa se apressar. Ele sabe que para te derrubar, ele não precisa de um pecado grande. Basta ele te manter confortável em pequenos pecados repetidos e inofensivos. Assim, o coração vai se acostumando à distância de Deus. E aos poucos, sem perceber. O caminho mais perigoso não é o escândalo, é a frieza silenciosa. Onde o homem ele pensa que está bem, mas já se afastou por muito tempo. O inimigo, ele também tenta substituir a adoração pela emoção. Ele quer que tu confunda a presença de Deus com uma sensação boa. Se tu sente algo, acha que Deus está presente. E se não sente nada, acha que ele foi embora ou talvez ele nem tenha vindo. Mas o verdadeiro adorador é aquele que continua firme, mesmo quando não sente nada, porque ele sabe em quem ele tem crido. É esse o cristão que o diabo teme, aquele que obedece sem sentir, aquele que ora quando ninguém está vendo, aquele que adora quando ninguém está aplaudindo. É por isso que em João 4:23 e 24 vai dizer assim, ó: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O próprio Jesus confrontou os fariseus, porque eles viviam nas igrejas da época, sinagogas, e eles conheciam as escrituras, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles davam o dízimo, eles oravam em público, mas o coração deles era cheio de orgulho, vaidade e hipocrisia. O diabo transformou a religião deles em vaidade espiritual, o mesmo que muitos vivem hoje. Mateus 23:27 e 28 vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente mostram-se cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E eu digo, ai de vocês, que vivem de engano, que mostram uma vida que não vive, que publicam foto da Bíblia, que publicam versículo, mas mantêm ela fechada, que publicam foto ajudando os outros para autopromover uma aparência de piedade, que posam de joelho na frente do altar, mas nunca renderam o coração a ele.
Vocês parecem estar com Deus diante da igreja e louvam no culto, mas vivem longe dele no privado. Vocês são como uma figueira que tem folha, mas não tem fruto de arrependimento. Vocês vivem uma fé de aparência. Fingem espiritualidade diante dos homens igual a Ananias e Safira. Falam de Jesus com a boca, mas negam ele com as suas atitudes. Vocês são fofoqueiros, são maldizentes, são orgulhosos, mentirosos e querem a glória dos homens e roubam a glória de Deus. Vocês estão buscando aplauso humano? Vocês acham que Deus vai ser enganado? Vocês são hipócritas, vocês vivem de aparência e da mesma falsidade e mentira de Satanás, mas então venham para a luz, exponham os frutos de vocês. O diabo não teme o cristão que vai na igreja. Ele teme o cristão que se arrepende, que ora em secreto, que busca a santidade, que vive o evangelho fora das quatro paredes. O diabo ele quer te manter na igreja, mas longe de Cristo. E Jesus é o refúgio, é Ele que é a rocha. Não uma estrutura de tijolo com um banco onde a gente se assenta por 2 horas. Templo nenhum salva. Religiosidade nenhuma salva. Quem salva é Deus, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a quem pertence o teu coração? A quem tu tem servido quando ninguém está vendo?